Voltamos com mais um bloco do Jornal da Alesp. Obrigada pela sua companhia até aqui. Continue com a gente. Nós continuamos falando sobre o assunto da violência doméstica contra as mulheres. E agora a gente recebe aqui no Jornal da Alesp a deputada Valéria Bolsonaro, do PL. Valéria foi secretária de Políticas para as Mulheres do Estado de São Paulo na atual gestão do governador Tarcísio de Freitas e tem como principais bandeiras do mandato as políticas para mulheres, a saúde, a assistência social e ainda a educação. Atualmente, a deputada coordena 2 frentes parlamentares aqui na Alesp, a Frente Parlamentar de Defesa à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Humanos, em especial mulheres e crianças, e a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda ao nosso Jornal da Alesp. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Eu agradeço imensamente a oportunidade para que a gente possa conversar sobre esse assunto tão importante, que é esse mês todo, para que ele reverbere durante todo o ano. Com certeza. A gente trouxe agora há pouco dados de feminicídio. Os números para o estado de São Paulo são alarmantes, cresceram principalmente nos últimos 4 anos. As deputadas aqui da Alesp, assim como a senhora, têm essa bandeira, têm defendido inclusive essa bandeira, que começa muito antes, né? Já nas ações de prevenção à violência. Sem dúvida nenhuma. Eu falo que, infelizmente, nós temos aí casos de feminicídio também crescente, mas os casos de denúncia, com toda certeza, as mulheres hoje já sabem que existe essa situação de denúncia, onde estão as portas, como que funciona. Durante a gestão na secretaria, eu fiz questão de levar informação, porque neste caso eu acho que o mais importante, a mulher tem que saber onde buscar ajuda, se ela tem essa ajuda, como ela faz para adquirir essa ajuda, porque são várias as situações, né? Quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de mulheres que estão ali dentro do núcleo familiar. Nenhuma mulher casa para sair, largar porque está apanhando, porque... Então, são situações muito complexas e a gente tem que conversar muito com as pessoas, porque, às vezes, quando ela vai contar o caso dela, quando realmente ela consegue fortalecer para ir lá contar, ela não é bem tratada, ela não tem uma situação de acolhimento e aí tudo volta para trás. Então, nós temos todo esse trabalho que nós fizemos ali na Secretaria da Mulher e eu fiquei muito feliz porque nós conseguimos levar as informações das políticas públicas desenvolvidas aqui no estado de São Paulo para mais de 200 municípios. Com certeza, esse é um legado também que a senhora deixa não só para a política, mas para a vida, né? Sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim nós temos casos tristes, como acabou de acontecer, estou muito chateada, muito chocada. Uma vereadora da Praia Grande foi fazer uma visita numa instituição de ensino, a USP, e foi agredida por alunos. Ela levou um murro na boca de alunos e teve seu celular roubado dentro da instituição. Como que a gente faz? Dentro de uma instituição de educação. Isso hoje à tarde, deputada. Agora à tarde. Uma situação completamente absurda, inaceitável. E aí eu falo para você que a minha maior preocupação é chamar a sociedade civil. Porque não adianta o Estado, não adianta a educação, não adianta a segurança pública se a sociedade civil não também arcar com as consequências da criação dos seus filhos, dos limites, da situação de respeito entre as pessoas. Porque se a gente não tem isso dentro de casa, não tem escola no mundo que consiga resolver esse assunto. É uma vereadora, da onde ela estava fazendo uma visita? Ela estava fazendo uma visita e ela é uma vereadora do PL, então já existe todo um preconceito, vamos colocar assim, né? Que existe sobre o partido por conta do Jair Messias Bolsonaro. Então, assim, não existe diálogo, existe falta de respeito, agressão.
Infelizmente, o que a gente mais presencia, e eu tive muita dificuldade na Secretaria da Mulher, muito interessante, que muitas instituições que falavam de defesa da mulher, quando sabiam o meu sobrenome enquanto secretária, não queriam fazer parceria. Então, assim, realmente defende a mulher? Realmente está preocupada com a mulher? Ou é só uma bandeira, é só uma narrativa? Então, assim, nós temos ainda um chamamento muito grande da responsabilidade da sociedade civil, que precisa assumir ali a responsabilidade de chamar para si as famílias na criação de seus filhos. Eu sou professora a minha profissão, eu fiquei 32 anos dentro de sala de aula. E eu assisti toda a desconstrução dessa família, desse respeito, né, desse limite, essa história de que, é criança. Bom, mas a criança precisa aprender. Quem que pode ensinar a criança? O adulto. A criança não nasce com referência, ela não nasce sabendo o que é certo e errado. Então a gente precisa, assim como você defende a criança, você não permite que ela vá colocar a mão no fogo, numa tomada, você vai falar para ela o que ela pode fazer, o que ela não pode, o que é certo, o que é errado, até onde vai ali o limite dela. E a psicologia, inclusive, coloca que até uma certa idade, até os 7 anos, a criança está desenvolvendo o seu caráter, né? Está formando o seu caráter. E é um dos períodos mais importantes, né? Que vai determinar quem é essa criança depois. Se ela vive num lar, talvez, com violência ou que não há limites, talvez essa criança vai se tornar um adulto que não compreenda até onde ele pode ir. Exato. O que a gente vê, por exemplo, dentro das escolas, que explodiu a violência dentro das escolas. Se formam grupos, né, atualmente formam grupos dentro das escolas que marcam no celular quem vai brigar com quem vai bater em quem vai juntar uma turma para fazer bullying com uma determinada pessoa. Então, assim, onde estão as mães, os pais, os familiares que não estão acompanhando esses celulares, estão soltos nas mãos das crianças? O que essas crianças estão consumindo numa rede aberta, extremamente perigosa, digital, totalmente perigosa, porque ali tem de tudo. Tem coisas excelentes e tem coisas perigosíssimas. Então, nós precisamos chamar a sociedade para que junta sociedade, escola, segurança, saúde, ou seja, toda a parte pública, né, o governo, assistência pública, a sociedade civil, todo mundo de mão dada, para que a gente consiga, porque nós estamos falando aqui de uma situação cultural, machismo estrutural, cultural. Pois é, precisamos trocar, precisamos mudar. Como que faremos isso? Só a escola é responsável? Só o público é responsável? As famílias não têm responsabilidade? Ou só as famílias são responsáveis? Então, eu acho que a gente precisa dividir essa responsabilidade para que a gente consiga construir. Eu acho que esse é o melhor caminho. A junção de forças, eu acredito que a gente consiga fazer essa construção e essa mudança de cultura, né? A senhora citou o exemplo das brigas nas escolas. Normalmente são adolescentes. Dentro desse contexto, a senhora defende a redução da maioridade penal? Totalmente, totalmente. Porque hoje nós estamos falando de um grupo, né? Um grupo não, nós estamos falando de crianças, de adolescentes totalmente diferentes dos adolescentes de 20, 30 anos atrás. Que tem aí uma evolução, tem uma quantidade de informações diariamente completamente diferente das crianças e dos adolescentes de 20, 30 anos atrás. E aí você fala para mim que eles não sabem o que eles estão fazendo, eles não têm. Então vamos lá fazer uma comparação. O adolescente, o menor de idade, ele não pode responder por crimes porque ele é menor de idade e não tem consciência. Ok, então por que aqueles desembargadores aprovaram
que um homem de 35 anos pudesse ter um relacionamento de matrimônio com uma criança de 12. Aí ela pode escolher? E qual é também a maturidade que tem uma criança de 12 anos para escolher numa situação como essa? Ué, se ela não... Então, você concorda que a gente tem aí uma coisa totalmente desconexa? Quer dizer, para cometer crime, até 18 anos é tudo santinho. Todos são bonzinhos, nenhum... Mas para casar, ela pode? Com um homem de 35 anos? Aí ela tem discernimento para isso? Então, assim, e aí entra... E eu acredito que o papel da sociedade civil, que entrou em massa criticando, fez com que esses desembargadores voltassem atrás. Com certeza. Olha só, o pessoal está pedindo para a gente entregar. Vou fazer mais uma pergunta, porque eu não poderia deixar de falar. Me chamou a atenção, deputada, a questão do tráfico humano. É uma das frentes que a senhora trabalha. Em relação a esse assunto, é uma comissão, né, que existe aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa comissão, sobre o trabalho que é desenvolvido principalmente no que diz respeito às mulheres e às crianças que são vítimas, né, desse tráfico humano. Exatamente. Essa frente parlamentar surgiu justamente dessa estatística de o tráfico humano, o maior número de vítimas são as mulheres e as crianças. Por quê? Porque são os mais vulneráveis. Com certeza. Né? Então, você tem todo esse trabalho que nós fazemos, que vem desde a época em que nós tínhamos uma ministra, que foi a ministra Damares, que começou a levantar esse assunto lá na Ilha do Marajó, que existe esse problema seríssimo, que existe uma rede enorme que faz isso, né? E que tem muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, e nós precisamos trazer esse assunto à pauta, porque não é possível que, como nós vimos há pouco tempo atrás, uma avó vendendo a criança para um piloto de avião. Então, assim, olha a barbaridade que nós temos aí. Eu fui, há pouco tempo atrás, eu fui convidada pela Uber para participar de um evento de segurança pública, e eu fui para Manaus. E conversando muito com todo mundo e vendo ali, atravessando o rio, é muito complexo. Então, precisamos falar sobre esse assunto. Tá certo, deputada. Quero agradecer mais uma vez por a senhora ter participado com a gente aqui do Jornal da Lespe. Portas sempre abertas. Obrigada, eu agradeço imensamente. Obrigada, deputada. Prazer. Prazer todo nosso. Tudo de bom.